Olá, sejam bem-vindos a ICF Rio de Janeiro. Eu sou Bruno e eu tenho o prazer hoje de compartilhar um pouco da palavra do Senhor numa série super especial que nós estamos passando como igreja, Ore Como Nunca Antes. Para você ter uma noção, nós somos da ICF e a ICF são 80 igrejas espalhadas por 12 países. E todas as igrejas estão participando desse momento de oração. Fora a nossa série aqui, nós estamos também passando por um momento de orações todo o nosso horário de almoço, de 12:30 até 1h10 da tarde, todos os dias. Durante 21 dias nós estamos nos encontrando via Zoom e a gente tem orado uns pelos outros e isso está sendo muito bom. Eu acredito que uma igreja, ela cresce de forma saudável quando nós estamos buscando o Senhor em oração. Que o nosso início de ano, nosso primeiro mês, aquilo que nós estamos entregando como primícia para o nosso Deus, nós possamos buscar Ele em oração. E oração, eu tenho certeza que você acredita que a oração tem poder, que a oração é super importante para a nossa vida e para a vida da nossa igreja. Tenho certeza que ninguém aqui tem uma opinião contrária a essa. Assim como eu acredito que muitos aqui, se não a nossa maioria, ou a sua totalidade, nós acreditamos que nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais Deus em oração. E é por isso que nós queremos começar essa série no mês de janeiro. E o curioso é que, sabendo que oração é super importante e sabendo que nós precisamos orar mais, a teoria que eu consigo entender e achar que é por que a gente não ora tanto, eu acredito que talvez é porque a gente não entenda que a nossa oração tem poder. E que por mais que talvez você entrou na igreja há um mês ou há um século, talvez você não tenha a possibilidade de ter uma destreza de orar tão bonito quanto umas outras pessoas que usam versículos, que falam palavras bonitas, e às vezes você acha que a sua oração é tão fraquinha. Minha avó era assim, ela falava assim: Bruno, eu oro tão feio que eu acho que não passa do teto. Ela fica assim: mas vó, que nada, Deus ouve as nossas orações. Não é pela nossa glória, não pelo poder da nossa força, mas é pelo poder de Deus que as coisas acontecem. Ele ouve as nossas orações e tudo acontece para a honra, para o louvor e para a glória somente dele. Às vezes nós oramos e a gente pensa que as coisas não acontecem, o que está acontecendo? Poxa, Deus, estou esperando há 30, 40, 50 anos por essa oração, ou talvez por uma conversão de uma pessoa, ou talvez que eu possa comprar um terreno, ou possa comprar minha casa própria, o que está acontecendo? Mas tenha certeza que nessa tarde, Deus quer falar aos nossos corações, que Ele cuida de você, independente das dificuldades que você está passando, mas Ele cuida de você, e Ele dá a possibilidade das coisas acontecerem, somente para a honra e glória do nome dEle, e no momento que Ele quer. Cara, isso é tremendo. E nós precisamos confiar que nós precisamos entender isso. E aí quando a gente vive essa caixa que bota a gente numa situação de, cara, minha oração não é boa o suficiente, não é forte o suficiente, ela não consegue ultrapassar o teto, acaba que a gente entra num círculo vicioso de oração, onde eu oro: obrigado por essa comida, obrigado por esse dia super especial, ou quando nós estamos em apuros, ou quando nós estamos precisando passar num concurso, numa prova, no Enem que está acontecendo hoje, e a gente ora e entra nesse círculo vicioso de oração, somente pontuais, e a gente não abre os nossos corações. Nessa série a gente consegue enxergar e ver algumas maneiras de como nós deveríamos orar. A Bíblia nos ensina orações maravilhosas e muito lindas e poderosas para a minha vida, eu tenho certeza que para a tua vida também. São orações que eu tenho uma coisa para dizer a você: se você orar, você terá algumas consequências. São orações perigosas. E a pergunta é: você está disposto a pagar o preço pela consequência de orações perigosas?
orações que tiram a gente da nossa zona de conforto, orações que tiram da gente da oração mequetrefe de obrigado por essa comida, obrigado por esse dia, orações que botam a gente em risco e colocam em situações tão especiais, de dificuldade, mas também orações de grande bênção e de grande mover de Deus nas nossas vidas. E eu quero ler e quero contar para você que a oração perigosa dessa tarde está lá em Atos 4. A situação é o seguinte: estavam 2 discípulos que passaram um tempo andando com Jesus Cristo, ouviram dos seus ensinamentos, que estiveram com Ele, observaram as coisas acontecendo, viram os milagres acontecendo, mas só que quando Jesus morreu e ressuscitou, eles foram pregando em nome de Jesus Cristo. E certa situação, em certo momento, esses 2 estavam caminhando e orando a Deus por milagre, até que tiveram uma situação que eles encontraram um homem que era paralítico, por 40 anos oraram, e o paralítico voltou a andar pela ação milagrosa. Não pelo nome de Pedro e João, não pela força dos braços deles, mas pela ação do nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Aquele que reina os céus e a terra, aquele que está sentado de Deus Pai, que domina esse mundo com suas próprias mãos, aquele que conhece a tua vida, aquele que conhece o meu nome e sabe o meu dia a dia. É tão bonito ver que aqueles homens tiveram a oportunidade, o privilégio de verem face a face, de sentirem e de terem momentos com Jesus Cristo. Então eles decidiram pregar esse evangelho transformador. E eles vivenciaram esse milagre tão bonito. Mas só que existiam alguns líderes religiosos, existiam os saduceus, o capitão da guarda, que não estavam muito felizes com o que estava acontecendo. Eles estavam meio assim, com uma dificuldade de entender aquela situação, estavam com medo de estar surgindo um novo movimento, uma nova pregação. E aí eles ouviram dizer que aqueles tinham curado pelo nome de Jesus Cristo, e aquilo incomodou muito. E aí eles começaram a perseguir esses 2 apóstolos. Sendo que em certo momento, eles prenderam esses 2 indivíduos, e até que no dia seguinte eles fizeram um julgamento, e aí, nesse julgamento, as autoridades perguntaram e fizeram as seguintes perguntas: com que autoridade eles estavam fazendo tais milagres, e que em nome de quem que eles estavam pregando. Eu quero ler com você capítulo 4 de Atos, versículo 10, que diz: saibam os senhores, todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Isso, quando eles chegaram a falar isso, era um afronto àqueles homens. Sabe por quê? Os saduceus não reconheciam que Jesus Cristo tinha ressurgido, eles não entendiam e eles não aceitavam os anjos. E aí, para eles, quando eles estiveram naquela situação, no momento de julgamento, eles falando aquelas palavras do tipo: vocês mataram, mas Deus ressuscitou, e é pelo nome dele que aquele homem está curado. Eles foram muito corajosos por terem defendido uma coisa tão maravilhosa, numa situação onde eles estavam encurralados, onde eles estavam sendo perseguidos e aonde eles estavam sendo julgados. E aí, quando eles tinham travado aquela guerra de falar aquela situação para aqueles homens, no versículo 13 a gente encontra o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Cara, é maravilhoso perceber que aqueles homens que não tinham instrução alguma,
que não tinham certificado bonito para enfeitar a parede de ninguém ou de escritório de ninguém. Eram pessoas que tinham entendido quem era Jesus Cristo e por isso estavam agindo de maneira ousada, corajosa, defendendo o anúncio do Evangelho a partir do nome de Jesus Cristo. Então aqueles homens ficaram admirados com aquela coragem daqueles dois homens e eles chegaram para os dois e pediram o seguinte, versículo de número 18 que diz o seguinte: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus Cristo. Eles estão sendo proibidos de pregarem, de curarem, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas a pergunta é, o que esses homens fizeram? Choraram? Pediram desculpa? Vocês têm razão, foi mal, eu não tinha que pregar mesmo, não. Eles se juntaram à igreja, procuraram os seus irmãos, juntaram todo mundo, então eles oraram. Mas não oraram do tipo, Senhor, nós estamos sendo aqui perseguidos, esses homens estão errados, que eles possam mudar de ideia, que eles possam ter um carinho, um cuidado super especial comigo. Não! Aqueles homens saíram daquele julgamento, onde eles estavam sendo proibidos de pregar o Evangelho, eles se juntaram com toda a igreja e eles oraram da seguinte maneira. Agora, versículo 29. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Vou repetir para vocês. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Eles foram perseguidos. Eles foram colocados em julgamento. Eles foram proibidos de pregar o Evangelho. Mas sabe o que aconteceu? Eles oraram e pediram a Deus para que eles continuassem anunciando o Evangelho de forma corajosa, independente do que tinha passado, independente do que eles poderiam acontecer com ele, independente se eles poderiam custar a própria vida deles. Eles oraram pedindo para que eles pudessem, então, continuar anunciando a palavra de uma forma destemida. Isso é maravilhoso. Faça-me corajoso o suficiente para anunciar o Evangelho de Deus. Pai, que nós possamos encontrar no Senhor a alegria e a vontade de pregar a Tua palavra de forma corajosa, independente do que nós passarmos, independente das aflições que estivermos passando, independente se as pessoas estiverem indo atrás da gente, que nós possamos retomar para o Senhor e termos a alegria de viver a bênção de anunciar o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, Deus. Amém. A pergunta que eu tenho para fazer a você é o seguinte: se eu te dissesse que tem uma escala de 1 a 10, qual era a gradação, assim que se fala? Qual seria a sua pontuação que você se encontraria? E a pergunta é, o quanto que as pessoas ficam admiradas com a sua coragem de ser um seguidor e de um pregador do Evangelho? De uma escala de 1 a 10. Vou repetir para você. O quanto as pessoas ficam admiradas, assim como aqueles homens da lei que estavam lá julgando os discípulos. Quantas pessoas ficam admiradas com a sua coragem de ser um seguidor e um proclamador do Evangelho de Deus? De 1 a 10. Talvez você diga para mim, Bruno, eu não estou tão legal, eu sou o número 3. Por quê? Eu tenho vergonha de falar do Evangelho, ou eu estou numa situação profissional que eu não posso dizer muito bem, claramente, que eu sou um cristão,
ou que talvez as pessoas lá fora não veem a minha forma de viver e o meu jeito, né, e as minhas decisões de uma forma correta, como que deveria ser de Deus, e por isso eu tenho vergonha de dizer que eu acredito e creio no Senhor. Talvez você é tímido, você é mais retraído, mais acanhado, e aí você tem vergonha de dizer que você é um seguidor de Jesus Cristo. Ou você está lá 8 e 9, as pessoas veem você em Jesus Cristo, você é corajoso de anunciar, toda vez que você tem a oportunidade, você prega o Evangelho, e que você é capaz de abrir o seu coração e mostrar às pessoas o quanto você ama a Deus, acima de todas as coisas. Independente que você está passando da dificuldade dentro de casa, ou dentro da sua profissão, o Senhor é o centro e o rei da sua vida. Eu tenho uma história muito legal para contar para você. Para quem não sabe, antes de me envolver em seminário, ir para a igreja, trabalhar na igreja, sempre eu quis isso. Sempre desde os meus 18 anos, já tinha falado para o meu pai, quero fazer seminário, quero trabalhar na igreja e essa é a minha vida. Até que meu pai chegou e falou assim, meu pai é cristão, nascido e criado na igreja. Ele falou, você vai primeiro ter que ir para uma universidade. Então, eu fui para a universidade e ele falou, olha, eu só aceito se for federal. Vai, estuda feito um condenado. Chegando lá, na faculdade, eu consegui passar, fui para o Cefet, ali no Maracanã. E aí foram uns anos bem especiais na minha vida. E quem é mais próximo de mim sabe o quanto eu batalho e eu tenho uma dificuldade enorme quanto a horário. Eu não sou a pessoa mais pontual do mundo. Eu tento me corrigir e eu sei a necessidade de ser pontual. Para você ter uma noção, eu sofria lá na Alemanha, porque eu sempre chegava 1, 2, 3 minutos atrasado e era um mega atraso. O meu líder lá brigava comigo, falava assim, você está maluco, são 3 minutos, eu deveria ter chegado 10 minutos antes, com antecedência. Então, sabendo que eu tinha ido para a universidade, sabendo que eu tinha essa dificuldade, na primeira semana não foi diferente. Eu tinha essa dificuldade, eu não conseguia chegar a tempo nas aulas. E na primeira semana, que eu não conhecia ninguém, que eu não sabia quem eram as pessoas, na primeira aula de uma disciplina chamada... eu sempre esqueço o nome da disciplina. Expressão oral e escrita. É expressão? Expressão oral e escrita. No primeiro período de engenharia de produção, eu chego atrasado com a minha mochila, estou indo lá para trás e o professor fala assim, então, você que chegou atrasado, comecei a suar frio. Você vai ter que fazer uma apresentação para a gente falando de qualquer tema. E a gente vai avaliar para saber se você apresentou bem ou mal. E aí ele me chamou, porque eu tinha chegado atrasado na aula dele e chamou mais outras 2 pessoas. Eu estava esbaforido, entrei, recebi aquela notícia, fiquei assustado, voltei, larguei a mochila e fui lá para frente. Sendo que desde os meus 12 anos, eu trabalhava com acampamento de criança, ministério infantil, eu sabia pregar só para criança. E lá eu tinha 18 para 19 anos. Aí sabe o que eu fiz? Cheguei e falei, alguém tem um papel em branco? Aí me deram um papel em branco. E através de um papel eu comecei a cortar e pregar o Evangelho, falar sobre o plano da salvação, até que no final você cortava, dobrava esse papelzinho e virava uma cruz. Foi minha primeira semana de faculdade. Eu tive um tempo, então, para pregar o Evangelho e falar do plano da salvação para todas aquelas pessoas. As pessoas ficaram paradas. Por quê? Eu sabia falar direitinho, porque estava acostumado a trabalhar acampamento, né? A gente tira de letra, Bruno Amorim sabe, né? A gente tira de letra esses molecada que nunca fez nada na vida. Mas só que quando eu cheguei, somente uma pessoa ficou admirada e falou assim, cara, que legal que você falou isso. O nome dela era Juliane, depois ela virou uma super amiga, a gente fez um grupo da galera que era da igreja, e aí só ela tinha ficado admirada, maravilhada com aquilo que tinha acontecido. E naquele momento eu tive a oportunidade e o privilégio de pregar o Evangelho para uma turma de 50 pessoas, na primeira semana de aula, no primeiro período de engenharia de produção. Gente, até lembro o ano, era 2006.1. Caraca, 2006.1.
Eu comecei a faculdade lá. E aí a pergunta que eu quero fazer para você: as pessoas ficam maravilhadas com a sua obediência e ousadia a Deus? E a segunda é: você é um seguidor de Jesus ou as pessoas não reconhecem isso na sua vida? Eu quero ler com você a parte final da oração que os discípulos fizeram junto com a sua igreja. Está lá no verso 29, que diz o seguinte: agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficavam cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois que eles oraram, tudo tremeu. Eles se encheram do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Eles continuaram pregando a palavra corajosamente, destemidamente, independente do que estavam passando, independente da perseguição que eles estavam sofrendo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Se você me diz que você é tímido e que você é recatado e você gosta de ficar mais sozinho, eu quero dizer uma coisa para você: ser corajoso para pregar o Evangelho não é um traço de personalidade na sua vida, mas sim uma ação do Espírito Santo sobre você. Então não vem com essa história de que a timidez te impede de você pregar o Evangelho, mas que você pode pregar o Evangelho de forma destemida, independente de como você for. Que vocês possam orar, que nós possamos receber o Espírito Santo e que nós possamos pregar o Evangelho corajosamente. Mas tenham cuidado. Tenham cuidado. O perigo da gente pregar, da gente orar, essa oração tão perigosa, que foge do nosso dia a dia, ou da nossa área ali que a gente fica mais tranquilo. Tenham cuidado, porque provavelmente você vai ter a oportunidade de agir de forma corajosa. Talvez seja para você perguntar para algum desconhecido na rua como ele está e orar por ele. Para você ter uma noção, a pessoa que cuidou de mim quando era do Ministério Infantil, ela orava por qualquer pessoa, qualquer caixa de supermercado que estavam atrapalhando, ela falava: eu quero orar por você. Você também vai ser colocado em situação onde você vai precisar falar do Evangelho, talvez dentro de uma reunião de trabalho. Você vai ter que deixar de ter atitudes, ou talvez de você trair a sua esposa, e você, diante de todas as pessoas que sabiam disso, você falar: eu amo o Senhor acima de todas as coisas, e por isso eu deixei a minha vida antiga, e hoje eu quero honrar, e eu quero ser leal, eu quero ser justo dentro do meu casamento, amando e servindo a minha esposa, assim como Deus ama e serve a sua igreja, aí eu vou amar e cuidar da minha mulher. E quando você ora dessa maneira, talvez você vai ser exposto numa situação a convidar, investir, orar e pregar o Evangelho para pessoas desconhecidas ou pessoas da sua família e pessoas que moram dentro da sua casa. Quando nós oramos para que nós tenhamos coragem de continuar anunciando o Evangelho, acontece que nós podemos frequentemente passar por oposições na nossa vida. Pedro e João continuaram pregando o Evangelho. Depois eles foram presos pela segunda vez e soltos por um anjo. Depois você pode ir lá olhar no capítulo 5. E existem tantas pessoas que nós conhecemos que reclamam: olha, eu continuo pregando o Evangelho, eu continuo fazendo tudo uma maravilha, eu sou um servo, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, Ele me usa de maneira incondicional, mas a minha vida continua uma bagunça. E eu passo por muitas dificuldades. Eu só tenho que dizer uma coisa para você, que uma vida com o Evangelho não garante que você terá uma vida tranquila, um mar de rosas.
que você possa curtir, ir para a Ilha Grande e curtir a sua vida com Deus. Vou falar para você que uma vida com Deus, ela tem um custo alto. Ela é difícil, mas eu tenho certeza que ela é a melhor decisão da sua vida. Eu quero dizer para você que talvez você, quando você decidir pregar o Evangelho e ter uma vida que condiz com esse Evangelho, você provavelmente encontrará pessoas que irão falar mal de você, que irão fazer fofoquinhas atrás de você, pessoas que vão te deixar de chamar você para as festas sociais, pessoas que vão deixar de lado os seus filhos, ou talvez você irá perder promoções dentro do seu trabalho, porque você é um cristão e o seu chefe não gosta de cristãos. Quando eu falei sobre o Evangelho, preguei o Evangelho na primeira semana de aula. Vou te falar uma coisa. Saí de lá todo feliz. Caraca, preguei pra caraca. Nossa, tive oportunidade, o privilégio de pregar. Mas depois, isso daí me custou caro. Sabe por quê? Eu virei chacota daquela turma. A galera me zoava de Bíblia, me zoava daquele que não queria transar com a namorada, aquele que nunca tinha visto uma mulher pelada, aquele que só queria saber de igreja, que nas férias trabalhava em acampamento. Meu irmão, desde a minha primeira semana de aula até o final, mas só diminuiu porque eu fui para a Alemanha e eu perdi um pouco o contato com algumas pessoas da turma. Meu irmão, foi difícil. Mas esses momentos foram momentos super especiais na minha vida, porque eu encontrei um grupo de pessoas que amavam o Senhor daquela turma. E a gente pôde caminhar juntos. Mas foi difícil também, de ser alvo de tanta chacota, de perseguição, de piadinhas, de conversinhas, de disse-me-disse, pessoal apontando. Bruno, você não vou chamar para a gente para festa não, porque você não bebe, né? Ou porque você, eu não vou te chamar porque você é da igreja, você não pode, né? E aí era colocando tanto estereótipo, tanta pressão sobre mim, quanto a bebida, quanto a sexo, quanto a servir, a estar na igreja, a falar de Deus, a ter uma vida íntegra com Ele e amar o Senhor. Se você não está preparado para enfrentar as oposições na sua vida de obediência ao Senhor, eu quero dizer para você que você não está preparado para usufruir e ser usado por Deus onde você estiver. Se você não está preparado para sofrer, matar no peito, se jogar para cima, porque você está defendendo o Senhor e você está sendo obediente ao Senhor, você não está preparado para ser usado por Deus. E eu tenho a certeza que nós precisamos buscar o Senhor e nós queremos ser usados por Deus, independente das nossas coisas. A perseguição, a ameaça, a morte, a prisão, nada disso fizeram com que a igreja se recuasse. Nós vivemos, talvez na nossa geração, nós estamos vivendo os piores anos, onde a igreja está sendo arruinada, onde os conceitos de Deus estão sendo arruinados nesse mundo. E nós vivemos talvez os anos mais cristofóbicos que existem. Onde a gente não pode dizer que nós somos de Deus, porque que a gente não pode avançar com a nossa igreja. Nós precisamos enfrentar toda essa oposição. Mas nós só vamos enfrentar essa oposição se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Cara, se você estiver vazio, eu quero dizer uma coisa para você. Fica parado onde você está. Porque na primeira paulada você fica para trás. E eu quero trazer 3 pequenos pontos para você. E eu quero finalizar dizendo, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós iremos glorificá-lo nas perseguições. Eu quero ler com você versículos 7 a 10. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los.
Com que poder ou no nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca do que ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Independente de você viver a perseguição, nós iremos glorificar a Deus. Não é pela força dos nossos próprios braços, não é pela força da sua igreja, mas é pela glória de Deus. E nós iremos vencer. Nós não vamos nos acovardar e muito menos intimidar se nós não estivermos diante de situações que irão glorificar a Deus. Segundo ponto, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, seremos fiéis ao nosso Deus. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, seremos fiéis ao nosso Deus. Capítulo 18 ao 20. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Deus, de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Igreja ICF Rio de Janeiro, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, no momento que nós formos perseguidos, no momento que nós estivermos em situações de dificuldade, onde as pessoas colocarem a gente lá embaixo, ou que proibirem a gente de pregar o Evangelho, ou que mandarem a gente fechar essa igreja, eu quero dizer para você que nada vai nos abalar. Por quê? Versículo 20: pois não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos, porque nossos olhos viram a presença incomparável do Senhor, os milagres de Deus, nós ouvimos as grandes bênçãos de Deus que estão aqui escritas nessa Bíblia. Nada irá nos parar, porque nós estaremos cheios do Espírito Santo. Os apóstolos viram os milagres, a crucificação, a ressurreição e ouviram os ensinamentos de Jesus Cristo. Se você ouviu, se você viu e se você se entregou, você não irá se acovardar. Você viverá uma vida cheia do Espírito Santo e não negociará os valores dele. E está tão difícil encontrar cristãos que amam o Senhor e que não se assemelham a esse mundo. Nós estamos abrindo mão dos nossos valores. Nós estamos abrindo mão do que Deus tem para a nossa vida. Sabe o porquê? Porque nós estamos negociando a nossa igreja. Nós só temos encontrado cristãos que traem a esposa, cristãos que se metem em corrupção, cristãos que pegam dinheiro e pagam propina para os outros, cristãos que entram talvez em furada de tanta coisa. E aos poucos nós estamos vendo os cristãos se assemelhando com as pessoas que não servem ao Senhor. Nossa boca precisa profetizar. Nossa boca precisa proferir palavras de louvor ao nosso Deus, para que Ele possa ser glorificado através da nossa vida. Nossos pensamentos devem ser revestidos pelo poder e autoridade de Deus. Os nossos pés só devem andar em locais que Deus quer que nós andemos. Lugares santos, aprovados pelo Pai. E as nossas mãos irão fazer milagres em nome de Deus. E aonde você estiver tocando, será lugar dado por Ele, para a honra e glória somente dEle. E não que você toque em lugares onde Deus não quer, ou que Ele não ama, onde Ele não está. Precisamos de cristãos que saem dessa forma de se moldar aos padrões desse mundo, mas cristãos que amam o Senhor acima de todas as coisas. Para terminar,
se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós viveremos na companhia da igreja e buscaremos a Deus em oração. Versículo 23 e 24. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Nesse versículo nos mostra que eles passaram por uma dificuldade, eles se juntaram na igreja. E sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão dizendo que a igreja não é mais necessidade, ou porque você foi na pandemia e começou a assistir online, você pode assistir online. Eu quero dizer para você, na internet você encontra as melhores pregações dos melhores pregadores do mundo, que eu tenho certeza que pregam milhões de vezes melhor do que eu. Mas uma igreja local tem o seu valor, porque a igreja tem a responsabilidade de cuidar dos filhos de Deus que estão ali. Nós precisamos entender o valor disso daqui. Pessoas que amam a Deus, mas que erram, que têm dificuldade, que têm problema com uma outra pessoa, que às vezes não estão 100% o tempo todo, mas aquele da internet está 100% olhando para a câmera sorrindo, porque ele não tem responsabilidade pela tua vida. Não estou condenando, dizendo que é importante, continue assistindo, mas tem valor para a igreja. Quando nós estamos sendo perseguidos, nós precisamos viver dentro da igreja, e a igreja é um plano perfeito de Deus. Não subestime o valor da igreja, invista na igreja, ame a igreja, esteja dentro da igreja, e anuncie o evangelho para que a igreja possa crescer triunfante. Eu quero ler com vocês que se nós estivermos cheios do Espírito Santo, teremos o nosso foco em sermos embaixadores do reino. Meu irmão me zoa porque eu uso essa palavra, embaixadores do reino. Versos de 29 a 30. E é a melhor parte desse capítulo 4, são esses 3 versículos. Eu quero ler de novo com você. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Lindo, maravilhoso isso. Verso 30, segundo. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando nós buscamos a Ele, nós realizamos maravilhas por intermédio de Jesus Cristo. E por último, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu quero finalizar com você, com esse último versículo. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nós não podemos nos acovardar. Nós temos que entender qual é a missão verdadeira de Deus para a vida da nossa igreja e para a nossa vida. Quando somos perseguidos, e nós aprendemos aqui o valor de nós irmos até a igreja, orar em comunidade, como igreja, mas eu quero ressaltar para você, e eu quero tocar num assunto muito sério, onde a nossa igreja brasileira está se ausentando, abrindo mão e abrindo precedente para arruinar a vida da nossa igreja. Quando somos perseguidos, em momentos de aflição, em momentos de dificuldade, eu quero ler para você o que eles fizeram. Eles oraram, e depois de orarem, tudo se tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E depois disso, que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nós temos visto a nossa igreja brasileira abrir espaço dos seus templos, do seu púlpito, da pregação da sua palavra, em anunciar e a defender que a mudança do nosso país e a mudança da nossa vida acontecerá a partir do partido de direita, de esquerda, de centro, de meio, de cima, de baixo, de qualquer canto que você acha que deve estar. Isso é um absurdo. Nós olhamos aqui que em momentos de perseguição e de dificuldade, nós precisamos orar e anunciar corajosamente a palavra de Deus.
quando nós anunciamos a palavra de Deus, e eu estou dizendo para você que é o seguinte, você precisa sim ser uma pessoa que pesquisa, que você corre atrás, que você se identifica talvez com uma posição política, mas eu estou falando o seguinte, que é o quê? Existem pessoas no nosso país que estão abrindo os púlpitos só para falar de política. E tem pessoas da nossa igreja, de outras igrejas, por todo esse país, que estão gastando mais tempo em defender política do que se debruçar na palavra de Deus. Por acreditar que política salva a humanidade, salva o nosso país. Mas na verdade é a palavra de Deus que salva o nosso país. Igreja ICF Rio de Janeiro, quando nós amarmos a Deus, quando nós nos debruçarmos em sua palavra, quando nós entendermos a importância da palavra dele, nós iremos anunciar a palavra de forma corajosa, e não é direita e não é esquerda que vai libertar a gente, mas é o poder do Espírito Santo que age na nossa vida, e a partir do Espírito Santo, da palavra dele, nós encontramos drogados que se foram libertos das drogas. Nós encontramos pessoas que estavam debruçadas na bebida e hoje têm uma vida liberta da bebida. Pessoas que eram mentirosas e através do Evangelho são pessoas verdadeiras. Aquelas pessoas que eram metidas em criminalidade e hoje são servas e amam o Senhor e pregam da palavra. Eu não vejo nada disso acontecer, a não ser pela palavra de Deus e pelo anúncio do Evangelho de Deus. Eu amo repetir todas as vezes que eu tenho oportunidade. Não foi Lula que morreu numa cruz. E muito menos Bolsonaro que ressuscitou ao terceiro dia. Eu não estou defendendo nem de um lado nem de outro. Eu só estou defendendo o poder do nosso Deus. Através da pregação do Evangelho dele. Você está preparado para anunciar o Evangelho de forma corajosa? A mergulhar na importância de pregar o Evangelho. E é isso que muda a vida, que salva a vida, que os milagres acontecem, que as famílias são restauradas e que o nosso país perverso é restaurado pelo poder sobrenatural do nosso Deus. Por favor, nós precisamos entender. É o Evangelho, é o Evangelho, é o Evangelho, não é a nossa força, não é a política, não é o presidente, mas é o Evangelho. Por favor, nós precisamos nos debruçar e mergulhar. Somente Deus. Precisamos de Deus. Todas as vezes que nós tivermos oportunidades, pregue de forma corajosa. Pregue corajosamente. Pregue de forma destemida. Cara, você está preparado para anunciar e não se acovardar às situações? Quero convidar você a, no próximo momento de música, você tenha um momento de ter uma oração ativa, pedindo a Deus, que eu possa ser corajoso, que eu possa estar cheio do seu Espírito Santo e que eu possa pregar o teu Evangelho aonde eu estiver, a começar pela minha casa, a começar pelo meu trabalho, que o seu nome possa ser proclamado a partir da minha vida. Isso vale para você que tem 10, 15, 20 anos ou 230 anos. Isso é tão importante para as nossas vidas. Não perca tempo. Agora tenha momento você e Deus, orando e pedindo: Deus, quero ser corajoso para pregar o seu Evangelho. Eu ouvi 1000 histórias como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és.
amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas que só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso. Antes de eu falar, tu és um bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou o amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Eu quero retomar a história lá da minha universidade, que eu tive a oportunidade de pregar o evangelho na minha primeira semana de aula. E depois eu virei chacota da minha turma. Mas no meio daqueles que me zoavam tanto, uma pessoa se destacava. Ele zoava pra caramba. Era difícil. Eu sempre ouvia a mesma zoeira, a mesma brincadeirinha, a mesma forma de distrato. E eu ficava assim orando, falando assim, Deus, vai mudar um dia, vai mudar um dia. Mas hoje eu tenho a alegria, o privilégio de ter esse garoto aqui na ICF como membro dessa igreja. Quero convidar você aqui, Fred, vem aqui, uma salva de palmas para ele. Fred, queria que você compartilhasse um pouco, você já avisou muito, né? Gente, é verdade, eu zoei muito o Bruno na faculdade, eu persegui ele bastante e eu já até pedi perdão para ele, generosamente ele concedeu, eu agradeci muito por isso. Eu era um dos primeiros a levantar a caçoada do Bruno, rir mesmo na cara dele, de escangalhar, de chorar de rir. E, enfim, né, o Deus é muito maravilhoso dele ter colocado essa semente também, né, dessa primeira semana de aula, ele falar um pouquinho disso. E depois a minha vida continuou, né, eu continuei tirando sarro da cara do Bruno e tudo mais. E depois eu tive uma experiência também, que eu fui fazer um work experience nos Estados Unidos, né? Trabalhar alguns meses lá para praticar o inglês. E lá eu tive uma experiência muito enriquecedora, que eu realmente diria sobrenatural, que eu passei a buscar a Deus. E o Fred, que foi para os Estados Unidos, que era um cara vaidoso, que caçoava de crente, que dava valor muito maior para as coisas materiais, para dinheiro, para si, para o meu próprio umbigo. Voltou outro dos Estados Unidos, voltou alguém que queria conhecer mais de Deus, né? Aquele que perseguia antes, agora voltou um com sede, querendo conhecer mais de Deus. E nessa que eu voltei, eu tinha aquele meio das pessoas que imaginavam que eu falar daquela forma, caçoar os outros da forma que eu caçoava, mas voltou outra pessoa que não tinha os mesmos valores. O que era certo agora virou errado, o que era errado para mim agora virou certo, né? E as pessoas falavam, não, isso é teatro, né? Pô, Fred tá assim, mas isso daí vai ser teatro, ele logo vai mudar, vai começar a zoar os outros da mesma forma que ele fazia antes. Mas não, eu realmente mudei. Isso foi obra de Deus. E
eu pude testemunhar para essas pessoas que moravam comigo também, do poder de Deus, e as pessoas vendo realmente que Deus mudou a minha vida, né? E eu passei na igreja, conheci minha esposa, Poliana, né? E a gente começou a dar, me ajudou também muito nos meus passos, né, na fé. Isso tudo começou quando o Bruno fez lá aquela questão lá na sala. Também ele colocou uma semente, mas eu acho que a minha conversão vinha muito lá atrás, né? Quem começou a orar por mim, pela minha conversão, na verdade foi quando a minha esposa estava na barriga dela, na barriga da mãe dela, quando ela estava na barriga da mãe dela, porque a minha sogra, ela já orava pelo marido da filha, né? E obviamente eu não estava lá para ver como é que ela orava, se ela orava com fé ou sem fé, mas eu tenho certeza que ela orou de uma forma muito sincera, porque eu sei como ela ama a minha esposa Poliana, minha sogra ama a minha esposa Poliana, de uma forma muito grande, e eu sei também da forma como ela ama a Deus. E eu tenho certeza que ela orou muito por mim, né? E isso foi muito bênção, né? Como é que Deus faz os planos dele calharem e as pessoas se unirem. Isso é muito bênção e a gente tem que orar. Eu falo com todos, orem, porque Deus escuta as nossas orações. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento, que nós possamos como igreja orar, para que o Senhor possa derramar o seu poder, a sua graça, o seu cuidado sobrenatural sobre nós, e que nós possamos agir de forma corajosa em anunciar o seu evangelho, na certeza de que é essa a melhor mensagem que nós podemos falar e anunciar para todas as pessoas. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, Senhor. É quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, Senhor. É quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, sou amado por ti, Senhor. É quem eu sou, é quem eu sou. Cara, muito bom, muito legal mesmo essa pregação. Fiquei encorajado a tomar coragem de falar mais do Evangelho, falar mais de Jesus. E obrigado, Bruno, por essa mensagem, cara, muito maneiro para estar aqui. Que história maneira. Pô, tinha que finalizar muito dessa forma, foi muito top. E, galera, eu tenho alguns avisos. Eu acho que a maioria de vocês já estão no canal de comunicação da ICF. Cara, se você quer receber informação da igreja, eu não sei se você tá, Felipe, salva o número da ICF, escaneia aí, manda uma mensagem, manda um oi. Nesse número, pode sentar.
Nesse número você pode perguntar tudo. Eu tô com dúvida em alguma coisa, manda uma mensagem, alguém vai responder para você. Esse alguém sou eu, mas eu respondo. Eu prometo que eu respondo, muita atenção para isso. Tá? Outra mensagem, anúncio pra gente, antes da gente terminar. Todo dia no almoço, 12:30, a gente está tendo reunião de oração. Aí você vai aparecer o QR Code e oração em jejum. A gente está como igreja jejuando 21 dias. Termina agora sábado que vem ou domingo que vem, não sei. Esse período de jejum. E a gente teve de segunda a sexta reunião de oração online com o pessoal. Tem sido muito bom. E amanhã segue com Mateus Basto. Eu acho que ele vai puxar essa reunião de oração amanhã. Então, 12:30, entra ali no site, tem o link, Google Meet, você vai participar com a gente. E o último, antes de terminar, pedido de oração. O nosso time de oração tem um canal ali que você pode escanear, mandar o seu pedido de oração. Você pode mandar com o seu nome, mandar com o nome de alguém. Não precisa necessariamente você se identificar, mas pode jogar sua oração lá, pode ser bem sincero, que a nossa equipe vai estar orando por você. É isso, terminamos mais uma celebração. Você que está em casa, Deus te abençoe muito.